pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer 6 conceitos que podem te ajudar a desenvolver inteligência emocional. Eu já sofri muito por não ter inteligência emocional. Parece que eu era refém das minhas emoções. Elas chegavam sem avisar e faziam o que queriam de mim. Se eu acordasse bem, ok. Se não, eu passava o dia mal. Quantos dias eu já não perdi por conta disso? Por causa de uma besteira, ou até mesmo acordava mal sem saber o porquê e passava o resto do dia assim, achando que as minhas emoções que me controlavam. Já estraguei muitos dias do meu relacionamento por não conseguir encerrar uma briga ou por não conseguir entender que não precisava daquilo tudo, que dava para ser resolvido de outra forma. Já perdi compromissos por estar mal, não consegui mudar aquilo e chegar a desmarcar o compromisso por causa disso. E estudando sobre o comportamento humano, sobre alta performance, eu pude descobrir esse conceito da inteligência emocional. E eu pude entender que quem deve estar no controle sou eu, é você. Porque como assim você programou um dia inteiro e tudo vai por água abaixo por conta de uma coisa boba, de um estresse que é natural do dia a dia, por uma chateação, e aí o seu dia inteiro vai embora, fica perdido. E aí eu vou ficar estressada, murmurando, reclamando, chorando, o dia inteiro. Será que isso é normal? Será que realmente isso não é disfuncional? E foi quando eu entendi que não, isso não é normal, que eu decidi começar a mudar. Só que entre entender que as minhas emoções me controlavam e que isso não era normal e ter inteligência emocional, existe um caminho a ser trilhado. E eu quero que isso fique bem claro pra você, porque muitas pessoas vêm aqui e contam aquela bela história. Um belo dia resolvi mudar. E aí tudo aconteceu. E na maioria das vezes não é bem assim. Até porque se só resolvesse mudar, realmente mudasse, eu acho que muitas pessoas estariam diferentes hoje, né? Porque às vezes a gente toma decisões e a gente não cumpre, a gente não consegue. A gente até se matricula na academia e não vai. Então imagina, se só tomar a decisão de fazer academia fosse o suficiente, a gente tava feito, né? E é claro que tomar a decisão, resolver, é um passo super importante, é o primeiro passo. Se você não tomar a decisão, aí é que nunca vai acontecer mesmo. Mas não é só isso, existe um caminho. Mas antes da gente falar dos conceitos em si, eu quero que você entenda o que é inteligência emocional de verdade. Porque às vezes eu vejo que muita gente acaba confundindo inteligência emocional com estar bem o tempo todo. E isso também é um outro tipo de disfunção. Porque se você passa a maior parte do seu tempo estressada, irritada, chorando, tudo te tira do sério, você não consegue resolver nada com calma e com tranquilidade, isso é disfuncional. Mas viver no mundo da lua, não prestar atenção em nada, não tá nem aí pra nada, nada me abala, nada me afeta, isso também é disfuncional. Ter inteligência emocional é entender que todas as suas emoções são importantes. A tristeza, a raiva, o medo, o nojo, a alegria, todas as suas emoções são importantes. Elas já nasceram aí com você. Ou você acha que um bebê aprende a sentir raiva? Ele aprende a sentir medo? Não, isso já está impresso nele. O que a gente aprende com o passar da vida é como lidar com as nossas emoções. E muitas vezes a gente aprende de uma maneira errada, né? Então a inteligência emocional é você sentir a emoção certa, na intensidade certa, pelo tempo certo. Você não precisa eliminar nenhuma das suas emoções. Não ache que ser uma pessoa que não sente raiva, que não sente medo, que não sente tristeza é ser normal. Não, ser normal é sentir essas emoções, mas saber dosá-las. Saber usá-las na intensidade certa, no momento certo e pelo tempo certo. Porque vamos pegar um exemplo real, um exemplo que já aconteceu comigo. Lucas, ele tem um pouco de problema de comunicação, às vezes de comunicar alguma coisa, ou às vezes ele fala algo que eu entendo outra, e às vezes a gente acaba tendo um mal entendido aí nesse meio. E quando isso acontecia antes, eu ficava muito brava. E aí o que eu fazia? Eu sentia raiva, só que eu sentia numa intensidade desproporcional e por um tempo desproporcional. Então eu tinha a emoção certa, eu ficava chateada, eu ficava com raiva, mas o que eu ia fazer? Eu ia lá acusar ele, eu ia gritar, eu ia brigar, eu ia falar que ele não me amava, que ele fazia isso de propósito, que ele me fazia de idiota. E não, ele só esqueceu de comunicar, ou ele só falou de uma forma que ele poderia ter sido mais claro, mas ele não foi. Então, ao invés de eu chegar pra ele
mesmo estando com raiva, com a emoção certa, mas ir na intensidade certa e falar assim: poxa, amor, de novo, você não me comunicou isso, você esqueceu tal coisa, você não foi tão claro com tal coisa, isso me machuca, isso me magoa, né? Eu me sinto dessa forma, eu gostaria que você não agisse assim. Isso é inteligência emocional. Não é ele foi lá, fez e eu, uhul, é isso aí, continua assim. Claro que não. É você sentir as emoções, mas na intensidade e pelo tempo certo. Porque antes, além de ter uma intensidade muito grande, tinha um tempo muito longo. Isso acontecia, eu ia lá e reclamava, e aí como eu atacava ele, ele retrucava, ele atacava de volta. E aí isso me magoava ainda mais, e aí eu passava o dia inteiro emburrada, e não só emburrada pra ele, mas emburrada pra todos à volta. Então isso era completamente disfuncional. Então vocês percebem que o que estava errado ali naquela situação não era eu sentir raiva ou eu ficar chateada, e sim a intensidade e o tempo que eu ficava chateada e com raiva. Então hoje, às vezes, ele tem ainda alguns episódios desses, né? Apesar dele já ter melhorado muito. E aí, por exemplo, sei lá, alguém convida a gente para um almoço e ele esquece de me avisar, e aí ele me avisa em cima da hora. E eu sou uma pessoa que gosta de me planejar com antecedência, então você fazer isso comigo é você me deixar pé da vida. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu posso quebrar o pau e ir pro almoço emburrada, ou nem ir pro almoço e ficar achando que você falou em cima da hora porque você não quer que eu vá, não sei o quê. Ou falar, poxa amor, caramba, de novo você não me avisou, você sabe que eu gosto de me programar, preste atenção, por favor, né? Poxa amor, isso me magoa. E aí ele, nossa amor, desculpa, realmente eu vacilei, né? Mais uma vez, me desculpa. E pronto, e fica tudo bem, e ir pro almoço e curtir o dia, sabe? E não perder um dia, perder um momento que poderia ser super legal pra estar lá emburrada, pra estar lá com raiva por uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, é tão boba, né? Às vezes a gente se apega a coisas tão bobas, mas calma que isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, aos poucos, eu fui percebendo como era pesado viver assim, sabe? Perder dias, perder momentos que poderiam ser legais. Eu falei, nossa, como isso é pesado, como isso é tóxico, né? Pra mim, principalmente. E para as pessoas que viviam comigo também. Então, principalmente depois da minha formação como coaching, eu melhorei muito isso, porque eu mudei diversas outras coisas em mim que também influenciam na inteligência emocional, né? Uma forma que você se enxerga, a forma que você enxerga o mundo, se você é uma pessoa grata ou não. Então eu quero te passar algumas formas, na verdade 6 conceitos que podem te ajudar a desenvolver inteligência emocional. O primeiro passo, gente, sempre é o autoconhecimento. É clichê e parece balela, mas não é, tá? Por que o autoconhecimento? Você precisa entender o que te tira do sério. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de me planejar com antecedência. Então, quando você chega pra mim com uma coisa em cima da hora, isso me deixa chateada, sabe? Me deixa, poxa, porque não avisou antes, né, e tal. Mas já tem pessoas que não ligam pra isso, como o meu namorado. Então, você precisa entender o que te tira do sério, o que tira a tua paz. O que te faz ter uma reação exagerada? O que te faz ter uma emoção errada ou uma emoção até certa, mas na intensidade errada, no tempo errado? Então você precisa parar um momento para entender. Porque quando você conhece o que te tira do sério, você fica mais preparada. Porque você fala assim, poxa, eu sei que isso aqui mexe comigo, então eu vou precisar respirar. Eu vou precisar parar um tempo para me acalmar. E o segundo conceito é: quais os pensamentos que você tem quando você tá assim? E aí também entra no processo de autoconhecimento, porque você vai se questionar. Quais os pensamentos que eu tenho quando eu tô com aquela sensação, com aquele sentimento, com aquela emoção? Não só com raiva, tá, gente? Mas ou com muita tristeza, com muita melancolia, com muito não sei o quê. Então, quais os pensamentos que eu tenho geralmente quando eu tô assim? Por quê? Os pensamentos, eles são capazes de gerar química dentro do nosso corpo. Isso é comprovado cientificamente. Foi feito um estudo com 2 grupos, e na verdade eles pegaram 2 grupos nesse estudo, e aí eles colocaram um para ter uma experiência real, então as pessoas iam andar de montanha-russa, ir pra praia, e o outro ficava no laboratório imaginando que eles estavam na praia andando de montanha-russa. E quando eles pegaram as imagens neuronais desses grupos, elas eram iguais. Então as áreas que foram ativadas no cérebro deles foram as mesmas,
tanto de quem estava tendo a experiência real, quanto de quem estava tendo a experiência imaginatória. Então, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se você para um tempo e você fala, eu tô bem, eu estou bem, eu não vou perder minha paz, e aí você vai fazer as frases que for melhor pra você, né? E aí você realmente pensa isso, você vai começar a sentir isso. Use os seus pensamentos ao seu favor. Quando você tiver com medo, pensa coisas que te tiram o medo ou que te encorajam. Então, por exemplo, eu vou enfrentar com medo mesmo, se eu errar, eu vou aprender algo, se eu não errar, eu vou ganhar algo, então eu não vou sair perdendo, ou eu vou ganhar ou eu vou aprender. Tá tudo bem, o medo não me domina. Então você pode usar do seu pensamento esse recurso tão poderoso que pouquíssimas pessoas usam para conseguir desenvolver a sua inteligência emocional. Outra questão interessante é a maturidade emocional. E maturidade não tem nada a ver com idade, tá, gente? Porque eu conheço diversos senhores aí com 50 anos nas costas que não tem um pingo de maturidade. E a maturidade, ela influencia muito na inteligência emocional. Porque quando você adquire um certo grau de maturidade, você começa a parar de dar importância para certas coisas que eram pequenas, que eram bobas, como eu falei, né, lá atrás. Então, você para de achar que tudo é com você, que as pessoas não gostam de você, que fulano olhou torto porque ele não gosta de você, porque ele pensa mal de você. Então você começa, sabe, a largar mão de certas coisas e falar assim, poxa, isso aqui é tão irrelevante, né? Então isso é uma maturidade emocional que a gente vai adquirindo também com o tempo. E algo que pra mim é um dos mais importantes desses conceitos é: não existe problema sem solução. Todo problema tem uma solução. Então não adianta você se desesperar, não adianta você chorar. Infelizmente eu tive que aprender isso na marra, porque eu já chorei muito, eu já me desesperei muito frente a situações, frente a problemas, porque eu achava que não ia ter solução, que não ia se resolver, que eu não ia conseguir, e no final das contas eu sempre conseguia. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, eu acho que não precisa desse rebuliço todo, né? Porque no final das contas tudo se resolve. Se não resolve, tá remediado, né? Talvez não resolva da forma que eu gostaria, mas foi resolvido. Então, se desesperar, reclamar, murmurar, chorar, só vai te atrasar. Quando você tem essa crença na sua cabeça de que não existe um problema sem solução, você acredita que o seu problema tem solução. Independente de quão grande ele seja, ele vai ter uma solução, porque não existe nenhum problema sem solução. E o sexto conceito, que se você aplicar na sua vida, e esses são conceitos, gente, não teóricos, tá? Mas são conceitos práticos. Se você fizer isso na prática, você vai ver no dia a dia como cada vez mais a sua inteligência emocional vai sendo melhorada e aumentada. O sexto conceito é autorresponsabilidade. Isso é muito importante, gente. O que é isso? É você não culpar os outros pelos seus problemas. Você não procurar culpados para os seus problemas. Porque se eu culpo alguém, eu tiro a responsabilidade de mim. Então eu tiro o problema das minhas costas. Quando eu tiro o problema das minhas costas, eu tô dando a outra pessoa a possibilidade dela escolher se o meu problema vai ter solução ou não. E aí a gente volta pro quinto conceito, que todo problema tem uma solução. Só que talvez nem todo mundo acredite nisso. Então, não procure culpados para os seus problemas. A vida que você tem hoje é resultado daquilo que você plantou há 6 meses atrás, há 3 meses atrás. Culpa o teu marido, teu namorado, teu esposo, o governo, teu chefe. Não faz isso. Se responsabiliza, fala assim, poxa, se eu tô vivendo isso aqui é porque de alguma forma eu fiz por merecer, eu plantei, eu descuidei ali, ou eu fiz algo que eu não deveria fazer, então eu preciso aprender com isso e mudar. Ai, mas Bia, eu fui demitida, eu não tenho culpa, essa pandemia... Peraí, vamos lá. Talvez algumas pessoas foram demitidas da sua empresa, outras não. Por que você foi e a outra pessoa não? Por que alguém ficou lá substituindo o seu lugar? Será que você estava sendo comprometida o suficiente? Será que você estava dando o seu máximo ou o seu mínimo? Será que você fazia um pouco a mais ou você fazia só a sua obrigação? Por que tem pessoas prosperando, mudando, aprendendo, ganhando dinheiro, descobrindo o propósito da sua vida em meio à pandemia e a pandemia está acabando com a sua vida? Será que não são as escolhas que a gente está fazendo que está acabando com a nossa vida? Esse é o conceito da autorresponsabilidade.
É você parar de terceirizar a sua vida e falar assim, eu sou a única responsável pela minha felicidade. Eu sou a única responsável pela minha paz. Então não importa o que as pessoas façam, o que elas digam, eu prefiro manter a minha paz, porque eu sou responsável por ela. Se você acha que o outro tem o poder de tirar a tua paz, é porque você deu esse poder a ele. Então hoje, toma esse poder de volta e fala assim, não, esse poder é meu. A responsabilidade de ser feliz é minha. Então, para resumir esses 6 conceitos que eu trouxe para vocês nesse vídeo, primeiro, entender o que é inteligência emocional de verdade. Segundo, buscar autoconhecimento para entender aquilo que te tira do sério. Trabalhe os seus pensamentos, eles são muito poderosos e eles podem mudar os seus sentimentos. Envolva maturidade, entenda que nem tudo é com você, nem tudo é por sua causa, nem tudo é digno de tanto barulho, de tanta atenção. Não existe problema sem solução. Faz isso um mantra pra tua vida. Não existe problema sem solução, não existe problema sem solução. Agora, a próxima vez que aparecer um problema, você vai lembrar de mim falando isso. Não existe problema sem solução. E o 6º é a autorresponsabilidade. Se responsabilize pela sua felicidade. Se responsabilize pelos seus resultados. Se hoje você fica descontrolada com alguém, você se descontrola com alguma situação, é porque você está dando poder a isso. E aí, me conta aqui nos comentários, você gostou desse vídeo? Se você tiver gostado, compartilha com alguém. Vai que você pode ajudar essa pessoa que também estava passando pelo mesmo que você. E se você quiser me acompanhar mais, ver o meu dia a dia, ver muito mais conteúdo que eu posto lá no Instagram, me segue lá no @BiaMartinsCoach. Um beijo, até o próximo vídeo.